O programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, pessoal que me assiste pela YouTube, Namastê a todos. Sempre buscando falar de algum assunto interessante referente à ufologia, assuntos correlatos, né, assuntos espirituais. Hoje eu vou fazer um flashback sobre um assunto que as pessoas me perguntam muito, que é a transição planetária. O que vai acontecer na transição planetária? O que é o fim do mundo? Não é o fim do mundo? O que eu acho? O que eu deixo de achar, né? Eu acho o seguinte, eu lembro que eu fiz com a Cássia Faria, há muitos anos atrás, uma hipnose, né? Em que eu incorporei uma entidade, a Shem, né? Que era uma entidade arturiana. E essa Shem, ela falou comigo, ela falou pelo meu intermédio, né? Existe nas hipnoses que eu fiz com a Cássia, fiz várias. Eu sempre acabava recebendo uma entidade, era o Krakar, era a Shem, era o Mível Insetoide, sei lá. Então, assim, existiam várias entidades que falavam, né? Eu canalizava nessas hipnoses. E ela me pergunta, num determinado momento, o que eu achava, né? O que a Shem achava da transição planetária. Então, por exemplo, eu vou tocar para vocês o trechinho que eu acho que se aplica totalmente ao que a gente está vendo agora. A gente está vendo que essa transição planetária nada mais é, pelo menos... Bom, vamos ver o que dizia, o que eu dizia naquela época, quando eu estava incorporado pela Shem, né? A gente tinha ela falou coisas muito interessantes. Eu vou colocar aqui. A planetária seja uma transição de dor. Não há dúvida que a transição planetária envolve muita mortandade e uma quebra profunda dos padrões de normalidade humanos. Este é um parto doloroso para a humanidade, um grande teste. Não significa um cometa, mas sim uma sequência crescente de catástrofes de ordem ambiental, natural, social, processos internos da Terra, não coisas externas, cometas, o planeta chupão, essas coisas, não isso, coisas da Terra mesmo, a Terra se transformando de uma forma um tanto quanto violenta. Bom, aqui a gente vê essa fala do Hashem, né, quando eu tinha a hipnose que eu fiz com a Cássia Faria no Instituto UFOPAX. Já faz uns 4 anos, né? Então isso foi, acho que foi isso antes de 2012 ou em 2012, né? E até me perguntam se 2012 era o fim do calendário maia, era o fim do mundo. No meu entender foi sim, porque depois de 2012, não que o mundo tenha acabado, mas acabou o que os maias chamavam de Catum, né? Acabou uma fase da humanidade, acabou uma era, porque a gente percebe uma degeneração muito grande do tecido social. A gente percebe de um lado, a degeneração da democracia, da civilização ocidental, né? Se transformando, todas aquelas coisas que funcionaram aí por um século, meio, mais ou menos, de repente pararam de funcionar, né? Como, por exemplo, o bem-estar social, as aposentadorias, né? Mesmo na Europa principalmente você percebe muito isso, uma invasão de povos do terceiro mundo, com costumes que não combinam com a civilização europeia tão bem controlada, tão bem, né? Você vê, por exemplo, o ressurgimento na Rússia de uma intenção belicosa, né? Que a gente pensou que tinha acabado a União Soviética, acabou nada, de repente surge o Putin aí com toda a intenção, né? E do lado dos americanos também
A Hillary fala em guerra nuclear. Então, por exemplo, a gente tem um acirramento de uma piora total das relações internacionais, como não acontecia, acho que desde... Olha, a última vez que a gente teve um acirramento tão grande de tensão entre a Rússia e os Estados Unidos foi a crise dos mísseis em Cuba em 61. Eu não era nem nascido, né? Eu não me lembro na minha vida, vida atual, vida como ser humano, ter ouvido falar de guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia na televisão. Como Putin falar assim, olha, se você eleger a Hillary Clinton, a gente começa a Terceira Guerra Mundial. Isso é um negócio muito, muito assustador, né? Então, tudo aquilo que eu falei naquele dia, a Shem falou, né? Eu não falei, era minha boca só. Usando o meu corpo, eu nem sabia o que estava falando direito. É muito pertinente, de que, por exemplo, eu não acredito em Nibiru, eu não acredito tanto em Illuminati, ou assim, em coisas externas, né? Mas é um processo mesmo de decadência. Por quê? Porque tem superpopulação, porque está acabando os recursos, porque os americanos foram lá no Oriente Médio e mexeram com o Iraque, aí desestabilizou o Oriente Médio, porque os russos não estavam tão dormindo assim, porque os russos resolveram se aliar à China e formar Eles não são mais não existe mais comunismo, mas existe autoritarismo. Então, por exemplo, quando acabou o comunismo na Rússia, acabou aquele regime de distribuição do dinheiro, mas não acabou o governo. Então, por exemplo, são os mesmos caras que governam ainda, ou descendentes daqueles mesmos caras que ainda governam na Rússia. Você não tem uma real democracia na Rússia. Assim como você não tem, mesmo que na China, por exemplo, existe uma certa tolerância a Hong Kong, a economia de mercado, também não existe real democracia na China. Você não pode, por exemplo, pôr Facebook na China, né? Quer dizer, então é um autoritarismo. É o mesmo regime autoritário com uma mudança de regime, porque ele sabe que a distribuição igual de bens é uma utopia, uma mentira tremenda. Não existe distribuição igual de bens nem em Cuba, nem na Coreia do Norte, nem em lugar nenhum, né? Porque não existe isso daí. Sempre vai existir alguém que se privilegia, sempre vai existir alguém que mama do governo e uma massa de pobres que se lasca e que é usada ainda como justificativa para mais roubalheira, né? Então isso aí não funciona. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu estava dizendo, né, naquele dia, assustadoramente condiz com o atual, né? Infelizmente, que a gente sabe. E o que é o Chico Xavier fala de data limite 2019? Esse 2019 é isso mesmo, essa coisa do acirramento. A gente tem 2 anos aí, entendeu? Eu não sei se vai ganhar o Trump ou a Hillary, mas no caso de ganhar a Hillary, a coisa já começa logo, né? O Putin já vai se enfurecer na hora, já vai ficar puto Putin. Então não é engraçado, né? Vai ficar Putin da vida, né? Agora, uma coisa que, por exemplo, também que está acontecendo atualmente, que me assusta muito, né? Afinal de contas, eu também vivo nesse mundo e dá medo. Não vou dizer que não dá medo. É a questão das trombetas. O som das trombetas do Apocalipse, ouvidas em Israel, também no Canadá, em várias partes do mundo, mas a de Israel me assustou mais. Sobre Jerusalém se forma um círculo, né, de nuvens, como se o céu estivesse se abrindo. E aí começa... Eu não peguei o som das trombetas, mas vocês podem encontrar facilmente as trombetas de Jerusalém, que são realmente como se estivesse tocando aquela corneta, trombeta mesmo, né, dos anjos, que é o anúncio do Apocalipse. Aquilo me assustou demais, e aí pediram para eu investigar, né? Eu sempre, pelo fato de eu falar inglês, eu posso ir buscar fontes, então eu fui procurar fontes. Aí geralmente a primeira coisa que eu faço, uma coisa que eu vou ensinar para vocês, para saber se uma coisa é verdade ou não, a primeira coisa que você deve fazer é buscar num site de ceticismo. Sabe
ceticismo online, essas coisas, entendeu? Tem nos Estados Unidos esses sites também, né? Debunking, essas coisas. Porque nesses sites de ceticismo, os caras procuram uma maneira de derrubar a notícia. Então, por exemplo, eu fui procurar se a notícia das trombetas era verdadeira. E eu, para minha surpresa, descobri que nos sites de ceticismo eles não negavam os sons desses eventos. Quer dizer, os sites de ceticismo sabiam que era verdade, que não era pedaço de filme. Muitas vezes tem coisas que são usados trechos de filme, tem coisas que são usadas fotomontagem, brincadeira de adolescentes. Tem 1001 coisas, foto de UFO que é montagem. Não era montagem, aquele negócio das trombetas em Israel. E inclusive a NASA se pronunciava dizendo... primeiro falou que eram as ondas de rádio de transmissão satélite que estavam dando uma reverberação na estratosfera, porque foi da agora, isso nunca teve antes. Depois falou que teve uma tempestade solar muito forte, um solar flare, e que esse solar flare, quando bateu na gravidade terrestre, fez um som, tá? Pela primeira vez, desde que eu nasci, nunca tinha visto isso. Né? E outras desculpas esfarrapadas, falou basicamente essa, que era um solar flare, uma tempestade solar que bateu na Terra muito forte, bem em cima de Jerusalém, e fez esse barulho aí, né? Eu achei essa desculpa assim a mais esfarrapada, e mesmo que seja cientificamente um solar flare, entendeu? Eu poderia dizer assim, se eu fosse evangélico, se eu fosse católico, eu poderia dizer que é a maneira como Deus usou para soar a trombeta. Porque realmente é tão estranho, é tão incomum essa trombeta tocar, ficou tão esquisito isso daí, que eu realmente acho, assim, uma coisa anormal, uma coisa paranormal, entendeu? É como se, por exemplo, se você dissesse assim, olha, no dia 25 de dezembro passou um cometa em cima de Jerusalém. É natural, mas é coincidência demais, né? Quer dizer, então para mim também é um sinal apocalíptico. Eu nunca tive a sensação de que a gente estava no apocalipse, por exemplo, no ano 2000, não achei. Mas, por exemplo, realmente, nesses últimos 2 anos... eu tenho tido essa sensação de que as coisas estão se transformando violentamente. O que é um apocalipse para mim? Apocalipse para mim é uma redução populacional, tá? Porque o mundo está superpovoado, e isso vai, se não foi feito por bem, né? As pessoas não se ocuparam de fazer uma redução de filhos ou de, entendeu? Elas vão acabar, a natureza acaba fazendo por mal. Né, acabou fazendo da forma pior, da forma violenta, né? Essa é a maneira como eu entendo Apocalipse, né? Transição planetária. Essa transição planetária é um enxugamento da Terra, né? Porque ela não pode continuar como sempre foi, com os mesmos sistemas, com os mesmos costumes, né? Eu sei, por exemplo, que nos mundos extraterrestres, por exemplo, você precisa ter permissão para ter filho. Entendeu? Porque, na verdade, precisa ver se seus genes são bons, precisa ver se você tem condição de ter filhos, se o mundo precisa, né? Não é só se você quer, mas será que o mundo precisa? Será que o mundo comporta? Quantas pessoas o mundo comporta? Né? Que os iluminados falam que comporta 500 milhões. Então, eu acho mesmo que é mais ou menos por aí, 500 milhões, 1 bilhão, não mais. Entendeu? O resto realmente faz peso. Né? Tem 7, entendeu? Tem 7 vezes mais do que deveria. Então, por exemplo, aí não há sistema político, não há governo que administre isso. Aí começam a acontecer essas coisas, essas guerras, essas confusões, esses excessos, porque todo mundo está com fome, porque todo mundo está pobre, porque todo mundo está desempregado, porque todo mundo está... Entendeu? Aí a coisa espirra para todo lado, né? Em suma. Mas é isso, eu só fazendo uma parte sobre essa coisa que eu fiz com Cássia Faria há muitos anos atrás, e que eu acho assim extremamente pertinente
no tempo de hoje, né? É incrível como faz 4 anos atrás, não que eu seja o profeta ou que a Hashem, entendeu, tenha falado algo de muito original, mas assim, algumas pessoas assim fantasiam tanto que anjos e fadas vão arrebatar as pessoas e tudo mais, e na verdade a coisa é tão mais simples e tão pior, entendeu? O buraco é tão mais embaixo, na verdade, a gente pode esperar uma grande devastação, isso sim, né? Infelizmente, mas esse é meu recado. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.